Tudo bem? Bem-vindos ao canal. Se você não é inscrito no canal, já se inscreva e ativa o sininho. E deixe o seu like, o seu joinha. Essa contribuição é muito importante para o nosso canal. No vídeo de hoje eu trago algumas informações. Vamos falar sobre os direitos do trabalhador doméstico, das diaristas e das empregadas domésticas. Vamos entender todos os detalhes. Interaja conosco e mencione qual assunto você gostaria que o canal abordasse. Será um grande prazer interagir com vocês. Eu peço a vocês que fiquem até o final do vídeo para você ficar informado sobre todos esses assuntos. E não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar para chegar ao maior número de pessoas essas informações. Vamos lá, pessoal? Direitos em vigor do trabalhador doméstico. Salário. Salário mínimo. Proibição da redução de salário. Garantia de salário nunca inferior ao mínimo para os que recebem remuneração variável, né? 13º salário. Proteção do salário na forma da lei. Proibição de diferença de salários de exercícios, de funções e de critérios de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil. Jornada de trabalho. 8 horas diárias e 40 horas mensais. Repouso semanal, né? Remunerado, hora extra, no mínimo 50% ao valor da hora normal. Proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 anos. Demais direitos. Férias remuneradas com pelo menos 1/3 a mais do que o salário normal, licença maternidade de 120 dias, licença paternidade, aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, no mínimo 30 dias, e redução dos riscos inerentes ao trabalho, aposentadoria, reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho, proibição de qualquer discriminação no tocante a salário e critérios de admissão do trabalhador portador de deficiência. INSS empregada doméstica. Veja quais são os direitos. É dever a patroa registrar sua empregada no INSS. A lei brasileira é bem clara. São consideradas empregadas domésticas todas as pessoas que fazem o seu trabalho, as funções de cozinheira, copeira, governanta, arrumadeira, mordomo e jardineiro. Toda patroa ou patrão deve fazer a inscrição da empregada na Previdência Social. Logo após assinar a carteira de trabalho e Previdência Social da empregada doméstica, esse procedimento pode ser pessoalmente apresentado a cópia dos documentos da empregada junto com a carteira de trabalho dela, além dos seus documentos pessoais. Esse procedimento pode ser feito pela internet, através do link do site da Previdência Social. Eu vou deixar na descrição do vídeo, pessoal. E nessa página você encontra também os documentos necessários para registrar uma empregada doméstica no INSS. Você não precisa fazer uma nova inscrição caso o empregado já esteja inscrito no INSS. O empregado já está oficialmente inscrito no INSS quando é paga a primeira contribuição previdenciária. Registrar uma empregada doméstica no INSS tem muitas vantagens para ambas as partes. No final das contas, o empregador acaba gastando menos, fica na legalidade e não corre o risco de o empregado pôr no pau e sofrer um processo trabalhista, pois dependendo do caso será necessário gastar muito mais. Já a empregada está garantindo sua aposentadoria no futuro e conquistando todos os direitos previstos por lei. Reconhecer o FGTS da empregada doméstica é facultativo e no desconto da folha da empregada deve obedecer à tabela do INSS, de acordo com o valor do salário de contribuição. A conta da quantia certa referente à quantia de salários mínimos que a empregada tem direito a receber é feito diretamente pelo próprio INSS, usando os dados da contribuição. E como pagar o INSS da empregada doméstica?
Tabela do INSS da empregada doméstica. O empregado doméstico que deseja fazer a contribuição para o INSS deve garantir a seguinte tabela de contribuição para fazer o recolhimento. Se você ganha R$ 911,70, deve pagar 8%. Se você paga R$ 911,71 até R$ 1.519,50, deve pagar 9%. Agora, se você ganha R$ 1.519,51 até R$ 3.038,99, deve pagar 11%. Necessita sempre confirmar os valores que foram atualizados. Caso você deseje ver a tabela completa, acesse pelo site oficial da Previdência Social. E lembrando que esses valores são atualizados a todo ano e você deve conferir os valores atualizados. E se você tem uma empregada doméstica que não está regularizada, faça o quanto antes a regularização para evitar futuros problemas e danos. E se você é uma empregada doméstica, exija de sua patroa os seus direitos. O melhor a fazer é sentar e conversar para entrar em um acordo. Direitos trabalhistas das diaristas. Desde 2015, com a aprovação da PEC, que é um projeto de emenda constitucional das domésticas, a categoria passou a garantir diversos direitos que equiparam a empregada doméstica com os demais profissionais. Mas é com a relação àquela pessoa que vai um ou duas vezes em casa e são chamados de diaristas. Elas também têm o amparo da lei. E quais são os direitos dessa profissional? Nessa leitura, falaremos sobre os direitos da diarista e tiraremos algumas dúvidas. Me acompanhe. Existe diferença entre diarista e empregada doméstica? Sim, existe. A diarista é uma profissional autônoma, ou seja, sem vínculo empregatício. Recebe por dia trabalhado e cumpre uma carga horária de 8 horas, podendo cobrar por hora excedente. O valor do serviço é estipulado pela profissional e são levados em conta fatores como tamanho da casa, tipo de serviço e grau de dificuldade. As tarefas realizadas por uma diarista são as mesmas de uma empregada doméstica registrada. Tarefas domésticas como lavar e secar roupa, arrumar a cama, varrer, tirar o pó dos móveis, recolher o lixo, estender a roupa no varal e entre outras. Já a empregada doméstica é a profissional contratada para prestar serviço por pelo menos 3 vezes na semana em uma mesma residência. Sendo assim, tem vínculo empregatício estabelecido, né? E tem as mesmas tarefas citadas anteriormente, além de cozinhar, né? Até mesmo buscar as crianças na escola e etc. E como é feito o recolhimento do FGTS e INSS da diarista? Por não ter carteira assinada, o empregador não tem a obrigação de pagar o fundo de garantia e o INSS da diarista, uma vez que esses tributos são obrigatórios apenas para empregados domésticos que possuem vínculo empregatício. Então, como fica essa trabalhadora? Nesse caso do INSS, cabe à própria diarista fazer o recolhimento obrigatório. Ela pode se enquadrar como contribuinte individual, com um percentual de 11% ou 20% de acordo com sua renda. Outra alternativa é optar pelo MEI, que é o microempreendedor individual, e contribuir com a Previdência Social com um percentual de 5% sobre o valor do salário vigente. Se a diarista fizer seus recolhimentos mensalmente, terá direito a todos os benefícios do INSS, como aposentadoria por idade, que são 15 anos de contribuição, aposentadoria por invalidez, auxílio doença, auxílio reclusão e pensão por morte. Diarista tem direito a 13º salário
férias e vale transporte? O vale transporte não é uma obrigatoriedade de quem contrata o serviço de uma diarista. Portanto, o gasto com o deslocamento deve ser custeado pela própria. O que pode acontecer é a própria profissional incluir esse gasto no preço da diária. E quanto ao 13º salário e férias, também não há a obrigatoriedade, pois está trabalhando apenas uma ou duas vezes na semana. Não há o vínculo empregatício, portanto, não há esse compromisso. E quais são os direitos trabalhistas do INSS da diarista? A diarista é a profissional autônoma que exerce as mesmas atividades da empregada doméstica. Contudo, por se tratar de uma profissional que exerce a atividade de maneira autônoma, muitas pessoas possuem dúvidas sobre quais são os seus direitos trabalhistas ou se ainda possuem algum direito previdenciário. Sendo assim, vamos entender um pouco melhor sobre a função de diarista e entender se a profissional consegue ou não acesso aos benefícios trabalhistas e do INSS. Direito da trabalhista. A diarista possui uma vaga lista de atividades que podem ser exercidas, relação muito semelhante à empregada residencial, mais conhecida como doméstica. A diferença da empregada doméstica para a diarista é que a diarista exerce atividade como autônoma e, como todo profissional autônomo não possui direitos relativos a vínculos empregatícios. De antemão, precisamos deixar claro que direitos trabalhistas é algo que de fato a diarista não possui, e isso ocorre com o profissional autônomo, pois o mesmo é aquele que exerce atividade de forma liberal, que presta serviços a empresas ou pessoas sem vínculo empregatício. Logo, direito como vale transporte, o fundo de garantia, não fazem parte dos direitos da diarista. Com relação a direitos a benefício do governo, caso a diarista seja de família de baixa renda, ela pode conseguir acesso ao programa de distribuição de renda, mais conhecido como Bolsa Família. Contudo, para ter acesso ao Bolsa Família, é necessário se enquadrar em alguns requisitos. Pode ser beneficiado do Bolsa Família as famílias em situação de pobreza, renda por pessoa de R$ 89,01 a R$ 178, ou extrema pobreza, renda por pessoa de até R$ 89 por mês, e que tenham em sua composição gestantes, nutrizes, mães que amamentam crianças ou adolescentes entre 0 a 17 anos. Benefícios do INSS para diaristas. A diarista pode conseguir diversos benefícios do INSS caso comece a recolher as contribuições como contribuinte individual, com um percentual de 11 ou 20%, de acordo com sua receita. A diarista também pode se formalizar como microempreendedor individual, que é o MEI, e contribuir com a Previdência com um percentual de 5% sobre o valor do salário mínimo vigente. Na condição da diarista que se formalize com o MEI, a mesma deverá realizar apenas a contribuição mensal através de um boleto chamado DAS, que é um documento de arrecadação do Simples Nacional, que atualmente possui um valor médio de R$ 60. Assim, a diarista passará a contar com os benefícios como aposentadoria por idade, aposentadoria por invalidez, auxílio-doença, auxílio-reclusão, pensão por morte. E aí, pessoal, vocês gostaram das informações? Então, fique tranquilo que nos próximos vídeos traremos muito mais informações. Um grande abraço e muito obrigado por ficar até o final do vídeo.